ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém. Oremos. Senhor, amado Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, diante das Tuas Escrituras, sabendo, Pai, que ela é a Tua palavra, Senhor, é o que nos direciona, são as instruções que o Senhor nos dá para a forma com a qual nós devemos viver e nos achegarmos a Ti, a forma com a qual devemos utilizar para conhecer, Senhor, as Tuas verdades, e a forma, Senhor, com a qual o Senhor se apresenta a nós e nos garante a adoção. Te agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos alcança no momento certo, porque ela é certeira, Pai, e o Senhor nos dá a certeza de que ela não volta vazia. Então, meu Deus, eu tomo neste momento a Tua palavra, faço uso dela com a certeza de que o Senhor irá ministrar o coração de cada um essa noite, Pai. Que o Senhor me use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Esses versos que nós acabamos de fazer a leitura, eles narram a continuação da criação dos seres viventes de Deus. Fala agora da criação da mulher e também do propósito de Deus, como a construção deles como família. Esse capítulo, esses versos, eles começam relatando que o homem, ele estava só no jardim. Que em seu momento de solidão, após já ter dado nome a todos os animais, cuidando da terra, ainda não havia ali para ele alguém que fosse parceira, alguém que ele pudesse conversar. E já que não existia uma parceira ou um parceiro, o homem ainda não sabia o significado do contexto de solidão, já que solidão era algo que não existia. Não tinha como categorizar solidão para algo que o homem ainda não sabia que existia a presença e comunhão. A única comunhão que ele sentia era de Deus. Então, é perceptível de que o homem não tinha essa necessidade, esse desejo por uma companheira. Mas a gente vê mais uma vez que o Senhor Deus percebe que não era bom que o homem tivesse só. O Senhor Deus vê uma necessidade que o homem possuía, da qual o homem nem sequer tinha ciência que precisava. E esse verso, ele demonstra o cuidado e a preocupação do Senhor em ir além daquilo que nós sequer pedimos ou pensamos. Adão não imaginava que ele precisava de uma mulher. Talvez ele nem pedisse a Deus uma mulher. Mas Deus fez muito além do que aquilo que ele podia imaginar. E não só não tomou do barro e fez outro ser, mas tomou da sua própria carne, do seu lado, a ponto que ele olhou para ela e disse: essa sim é semelhante a mim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa tem parte para comigo. Então Deus fez além de só formar um outro ser, mas fez um outro ser que fosse pertencente a ele, de algo que pertencia a ele. Deus não tomou o barro e fez algo novo, mas tomou daquilo que ele já havia criado e fez aquilo que iria completar a ele. E no verso 24, nós entendemos com mais exatidão. Verso 24: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós vemos então que Deus estabelece a relação entre ambos os sexos, masculino e feminino, que deveriam relacionar-se uns com os outros e tornar-se uma só carne. Lá em Gênesis 1, capítulo 27, verso 27, e Deus criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis 1 narra a criação completa da humanidade, do propósito de Deus. Deus formou o homem com o intuito de criar o homem e a mulher, macho e fêmea. Foram as duas sexualidades que Deus havia feito até aquele momento e até os dias de hoje. Macho e fêmea. Mas como nós sabemos, no capítulo 3, narra ali a queda do homem, a corrupção através do pecado. E nós vemos as consequências até o dia de hoje. Deus formou a mulher e o homem para que ambos se relacionassem, para que criasse uma família, no nível que o homem deixaria o seu pai e a sua mãe e se juntaria com a sua esposa, se juntaria com a sua mulher, e ela da mesma forma, porque agora eles iriam constituir uma nova família, porque isso agrada ao Senhor, que o homem saia da sua casa, se junte à sua parceira e crie os seus filhos, dê início à sua família. Então fica nítido que o desejo do Senhor, que o plano era esse. Fica nítido que o Senhor é a favor da família. Fica nítido que o Senhor é a favor do relacionamento do homem com a mulher. Porém, com a corrupção que é narrada no capítulo 3, o homem ele não somente perde o relacionamento com Deus, mas ele também perde a sua identidade sexual. A sua identidade sexual também é corrompida a partir daquele momento. Pois a queda ela mudou a sua condição de amigo, que se relacionava com Deus todos os dias ali no jardim, para inimigo de Deus, indignos de estarem na presença do Senhor. O homem se tornou, então, não somente pecador, mas ele se tornou um pecador distante de Deus, um pecador inimigo de Deus. E a sua identidade ela é corrompida em todos os aspectos. Não somente na identidade que nós falamos na pregação anterior, no quesito identidade com relação ao propósito existencial do homem, mas ele perde a sua identidade, ele tem a sua identidade corrompida em todos os aspectos. Deus não criou o homem para que o homem suasse, se esforçasse para conquistar as coisas. Muito pelo contrário, Deus havia criado o homem e dava ao homem de bandeja tudo o que o homem precisava. Mas após a queda, isso mudou. O homem então passa a consumir, a usufruir do fruto do seu suor, do fruto do seu trabalho. E nós vemos também que nasce ali, mais à frente, os primeiros frutos. Nós vemos ali os primeiros frutos da queda sendo a morte, que não foi muito distante do episódio da queda. Não precisou que viesse gerações ou gerações. Na segunda geração, ou melhor, na primeira, após Adão e Eva, nós vemos o primeiro homicídio que aconteceu com um irmão matando outro irmão. Nós vemos então que o pecado e a queda do homem corrompeu todo o propósito de Deus para a sua existência. Eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem na leitura de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao verso 28. Nos diz o seguinte: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importassem de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Então nós vemos agora que Deus entrega ao homem a sua própria imundícia. Como falado, com a queda do homem, ele não perdeu somente a sua identidade existencial, mas ele perdeu a sua identidade sexual e a sua identidade natural. Foi altamente corrompida. E isso é um reflexo que nós vemos hoje na sociedade. É algo que nós vemos aí para todos os lados. LGBT, que é a mais, e não sei mais o que, homossexualidade, gays, lésbicas. Vários termos e vários pronomes que eles dão a essa mudança de sexo, que no final das contas consiste em um macho e uma fêmea. Entre o relacionamento entre um homem e uma mulher, que agora se torna corrompido. E agora o homem se identifica como mulher e a mulher como homem. E às vezes não precisa nem essa identificação, mas a mulher deseja ter relações com as mulheres e o homem deseja ter relações com outro homem. E para não piorar, e caso achasse que não estava bom do jeito que estava, a sua crueldade, eles ainda agora discursam, achando-se sábios e detentores da verdade, vão às redes sociais se pronunciar, fazem palestra, vão em shows abertamente e fazem seu discurso de loucura como se fossem sábios, dizendo agora que, contanto que sejam felizes, contanto que se sintam completos, contanto que desfrutem do prazer, não importa o que sejam. E muitos ousam até profanar a existência divina de Cristo Jesus, ao alegar que ele é gay, que ele era travesti, dizendo que ele tinha relacionamento com o próprio homem, dizendo até que Davi tinha relacionamento também com Jonatas. Um nível absurdo que chegou à loucura da sociedade atual, a ponto de não somente corromperem a si mesmos, corromperem a sua natureza, agora corrompem a verdade do Senhor. Corrompem a palavra, corrompem as escrituras. E como se não fossem somente isso, ainda querem corromper a Cristo. É triste ver que a criação está profanando o seu Criador. Está indo totalmente contra a natureza que lhes foi dada. Eu não sei como os irmãos se sentem diante de tanta abominação, de tanta mentira pregada por essas pessoas. Porque essa epístola de Paulo aos Romanos, ela narra exatamente o que acontece nos dias de hoje. E com razão eu diria que ela foi escrita justamente para os dias de hoje, porque eu nunca vi relatos passados, não há registros passados do nível que nós estamos atualmente, onde a homossexualidade não se tornou mais um motivo de vergonha, onde a luxúria
Não se tornou mais motivos de vergonha, mas se tornou motivo de orgulho. Eles batem no peito para dizer que são gays. Batem no peito para dizer que são homossexuais. Batem no peito para dizer que a sociedade não pode descrever o que ele é. Para dizer que a biologia natural não vai definir a sua sexualidade. Batem no peito para dizer que são donos de si mesmos, que podem escolher o que querem fazer e o que querem ser. Aqui nós vemos a tristeza da sociedade atual. Pessoas loucas que não têm mais que estão fora de si, mas que se acham sábias, que se acham que estão na posição de dizer o que são, porque simplesmente não sabem o que são. Como eu falei na pregação anterior, o perigo de não sabermos a nossa identidade, pois quando não sabemos o que somos, seremos tudo aquilo que o mundo diz que nós somos. Quando eu não sei o que eu sou, eu irei olhar para o mundo e tudo aquilo que ele me apresentar como uma possibilidade do ser, eu irei ter para mim e então serei aquilo que ele está me apresentando. Aqui mora o perigo, e se não, aqui mora uma das principais áreas de investimento de Satanás, na identidade do ser. Não só na identidade como filhos, que já é corrompida, que ele já corrompe lá no início, porque o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Foi criado para se relacionar com Deus Pai. Mas após a queda, o diabo apresenta então para o homem não somente o intuito, o desejo de ser filho, mas agora ele apresenta ser semelhante àquilo que ele já era, imagem e semelhança de Deus. Só que não como Deus, mas como filho. E o diabo fala, não, você vai ser igual a ele. Não inferior, não como filho, mas você vai ser Deus. Você vai ser conhecedor da verdade. Você vai ser dono de si mesmo. Você é quem vai dizer as regras do seu jogo, as regras da sua vida. Você, a partir do momento que comer esse fruto, vai dizer se você quer isso ou quer aquilo. Se você quer ser homem, se você quer ser mulher. Ele começa atacando a identidade desde o primeiro segundo. Porque ele sabe que a partir do momento que ele corrompe a identidade do homem, ele corrompe todo o propósito de Deus. Que a partir do momento que ele destrói a identidade do homem, ele destrói todo o futuro que aquele homem poderia ter. E ele destrói todo o acesso fácil que o homem já tinha a Deus. E agora torna-se necessário que Cristo venha e se sacrifique para que o homem possa novamente ter paz com Deus, ter comunhão com Deus e poder novamente ser filho de Deus. Uma das áreas que Satanás mais ataca é essa questão da identidade. Ele faz tudo possível para impedir que você se veja como filho. A começar pela família. Ele sabe que para que o homem se relacione com Deus Pai, é necessário que o homem saiba o que é um pai. Então ele ataca as famílias, fazendo com que as famílias sejam desestruturadas. Fazendo com que a figura paterna seja corrompida. Não seja uma figura que possa assemelhar-se a Deus. Não seja uma figura que exala a imagem e semelhança do caráter de Deus. Então ele não perde oportunidade. E ele investe com todas as forças na família. Para destruir o propósito de Deus. Para fazer com que o homem não se junte mais com a sua esposa. Não deixe mais a sua casa. E isso é o que nós vemos hoje. Casais que ainda estão vivendo debaixo dos lares dos pais. E não conseguem se desenvolver. Casais que têm um relacionamento, têm ali o filho, mas aí o pai abandona e deixa a mãe sozinha com o filho. Ou, em casos raros, difíceis, mas que também acontecem, de mães que também abandonam seus filhos com os pais. E hoje o que está mais comum é o aborto. E nós vemos esse discurso de loucura como discurso de sabedoria. Esse discurso de que a mulher é dona do seu corpo e pode fazer o que bem entender com ele e decidir se fará o aborto ou não. A podridão e a devassidade que está o mundo atual. O diabo corrompe e investe com todas as forças e recursos na degradação da família. Porque
é o pilar da sociedade. Quando o ser humano tem uma família bem estruturada, tem uma figura materna e uma figura paterna bem estruturada, ele conseguirá se relacionar com o seu Deus, com o seu Criador, de uma forma pura também. Quando ele tem uma figura paterna no seu lar, ele conseguirá se relacionar com o Deus Pai. Mas quando essa figura falha, ele irá olhar para Deus com olhos que se recusam a enxergar a Deus como Pai. Que se recusam a ver Deus como um ser amoroso, provedor que cuida. E ele irá ver Deus como um ser longe, distante, ao qual ele não pode pedir coisas, mas tem que oferecer coisas para que receba. E aí então nós vemos a teologia, a ideologia, melhor dizendo, pregada, de que você deve oferecer sua oferta, seus dízimos, não como uma forma de agradecimento e de reconhecer a Deus, de reconhecer tudo o que Deus fez por você, mas como uma forma de conseguir o favor do Senhor. Então eles vendem o favor do Senhor, porque é a forma mais fácil dos homens aceitarem. Porque o homem não consegue mais enxergar Deus como um ser que cuida e que ele só precisa pedir. Porque lá vai estar escrito: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Mas um homem interpreta esse texto como: oferecei, ofertai, sacrificai, e você terá aquilo que você pede. Passe horas e horas implorando, fazendo jejum de 30, 40, 50 dias, de 7 dias sem comer nada, com o propósito, e você terá riquezas. Sendo que não é isso que o nosso Deus nos dá, sendo que não é isso que as suas verdades nos apresenta. Então Satanás corrompe a identidade da família, corrompe a identidade do homem, e com isso ele consegue corromper toda uma sociedade. E o resultado é isso que nós temos: discursos de aborto, discursos de que você pode sim definir a sua sexualidade, discurso de que uma criança nasce neutra, de que a biologia, o seu órgão sexual, a sua identidade sexual não é a sua identidade verdadeira, mas ela é quem vai definir o que quer ser lá na frente. E isso vai além, consegue piorar, quando nós vemos agora que não é nem mais somente a sua identidade sexual que é corrompida, mas agora já está no nível como a sua identidade humana. Chegamos no nível de que o homem não se vê mais como homem, mas que agora se identifica como um animal. E há relatos de pessoas que fizeram cirurgias para que mudassem a sua feição, para que mudassem a sua natureza, para que fosse mais próxima e mais parecida com a natureza de um animal. Vemos relatos hoje dos chamados Therians, que não se identificam nem como homem, nem como mulher, mas se identificam como gatos, como lobos, como cachorros, como vacas, como cavalos. Pessoas ainda que se relacionam com instrumentos virtuais. Não sei se os irmãos sabem, mas há relatos em que não são novos, não são atuais, de casamentos envolvendo inteligência artificial no Japão, onde as pessoas, o homem se casava ali com uma projeção virtual, com uma figura imaginária que ele moldava conforme as suas preferências e criava então ali aquilo que ele chamava de mulher perfeita. E ele criava virtualmente aquela imagem feminina, onde se comunicava com ele através dos aparelhos eletrônicos, interagia com ele, e a sexualidade, as relações se davam com bonecos e com outros brinquedos. Ao nível que agora o homem não precisa mais de uma mulher para ter suas necessidades supridas. E que a mulher também não precisa mais de um homem. Inclusive é o discurso que muitas dizem, que não precisa de homem algum.
que trabalham por si mesmas, que são fortes o suficiente para não depender de um homem e que não precisam nem de um homem para necessidades sexuais. Aqui nós vemos mais uma vez uma das áreas que Satanás ataca. Pois Deus viu que o homem estava só e viu que ele precisava de uma mulher. E formou para ele, criou alguém que estivesse ao seu lado, para lhe auxiliar a todo momento, a todo instante. E Satanás corrompeu e corrompeu por completo a imagem que Deus havia moldado para o homem. Corrompeu a identidade do homem, corrompeu a sexualidade do homem, corrompeu o homem que agora não se vê mais como homem, corrompeu o homem que não precisa mais da mulher e nem a mulher do homem, agora eles podem ter relações com objetos. E inclusive já começou a sair agora os primeiros humanoides com peles artificial, que são mais próximos possíveis da identidade humana. Robôs que conseguem agir e pensar por si mesmos. Óbvio, são programados para fazer aquilo. São programados para ser o mais perfeito, para atender a necessidade que o outro tem. Por quê? Porque o homem não consegue mais se relacionar com uma mulher sem que ela seja totalmente aquilo que ele imagina que seja. Isso é algo que nós vemos. Casamentos que não duram mais de 1 ano, de 2 anos, inclusive até com 3 meses. Ou com 1 mês. Casamentos onde a pessoa casa com 1 mês já está querendo se divorciar. Por quê? Porque começa a ver que a pessoa é totalmente diferente daquilo que ele imaginava que seria. É totalmente diferente de si. Então, não quer mais continuar, não quer se esforçar para que seja adaptável, para que um se adapte ao outro, para que haja ali a comunhão. Preferem terminar e buscar por alguém que seja aquilo que ele espera. E como não encontram no outro, como não conseguem encontrar o ser humano perfeito, que atenda exatamente todas as suas necessidades, então vamos se relacionar agora com aquilo que eles querem. E a tecnologia está avançando em relação a isso, para promover cada vez mais ao homem a tal independência do ser. Então eu acho que já ficou nítido para os irmãos que Satanás não perde tempo em suas investidas, em todos os aspectos da identidade do homem. Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao verso 28, ele descreve exatamente o nível de aprovação humana que nós vemos atualmente. Pessoas cheias de si, que são iludidas em seus próprios discursos de loucura, que acham que são a verdade absoluta, que acreditam que verdadeiramente são sábios, que verdadeiramente detêm a verdade. É o que nós mais vemos, discursos de militância contra a vida, contra a família, contra o sexo, contra a masculinidade e contra a feminilidade. Que agora eles confundem a feminilidade com o feminismo. E acham que a mulher tem que ser feminista. E descartam o feminino. Acham que a mulher tem que ser dona de si e não precisar de um homem. Quando Deus criou um para que completasse o outro. Para que estivessem ao lado. Então, meus irmãos, nós não podemos mais perder tempo. Nós devemos abrir os nossos olhos e entender que no mundo afora há uma batalha espiritual acontecendo a todo instante. Onde Satanás e seus filhos se reúnem em seus rituais para atacar as famílias, para iludir por completo a sociedade, para corromper os planos de Deus. Por quê? Eles não se importam com as pessoas mundo afora. Eles só se importam com os seus. Com aqueles que fazem parte da sua irmandade satânica. Aqueles que foram aceitos e que não são todos, porque inclusive no reino das trevas eles escolhem aqueles que eles irão abraçar e ter como irmãos. E são uma parte pequena, porque eles só escolhem realmente aqueles que eles acham que têm o poder para isso. E como se não bastasse, eles ainda atacam toda a sociedade para quê? Não para que sejam deles,
mas para que não sejam de Deus. E isso nós vemos inclusive nas igrejas, onde Satanás investe fortemente para que as pessoas não deixem o cristianismo, não saiam das igrejas, mas que continuem na igreja, mas sem conhecer a Deus, sem se relacionar com Deus. Ou seja, ele não está nem aí se a pessoa está ou não na igreja, contanto que não sirvam a Deus, contanto que não tenham um relacionamento com esse Deus Pai, está tudo bem. Contanto que a identidade já tenha sido corrompida, a ponto de que o homem não consiga mais olhar para Deus e se relacionar da forma que deveria ser, está tudo bem. Meus irmãos, nós devemos acordar. Nós devemos colocar os nossos joelhos em oração, dobrar os nossos joelhos e nos pôr em oração. Pois os de Satanás, eles não perdem tempo em seus rituais. Eles não perdem tempo em suas oferendas. Os demônios não perdem tempo em iludir a todo momento as pessoas que precisam ouvir a verdade do Senhor. E com isso, para que não entrem nas igrejas, eles então fazem usos dos seus braços e suas pernas, do espiritismo, da maçonaria, das suas outras organizações que não dizem abertamente ser satânicas, porque verdadeiramente não são. É diferente do satanismo, não fazem parte com eles, mas que são criadas pelos próprios membros de organizações satânicas, que são dirigidas pelos próprios membros e pelos próprios filhos do diabo, para dizer que não somos do diabo, mas não somos cristãos. Seguimos uma doutrina que aponta e que tem relacionamento com o verdadeiro Deus, que não é nem o Deus satânico e nem o Deus que é apresentado nas igrejas, mas é um Deus verdadeiro que cuida de nós e que está perto, que atende às nossas vontades. No Espiritismo as pessoas vão e é mais fácil nós vermos pessoas ali que realmente têm necessidade emocional. Pessoas que perderam entes queridos. E o Espiritismo aparece então com a oportunidade de conversar com essas pessoas que já se foram. E dessa forma atraem essas pessoas para o Espiritismo, oferecendo essa visitação, essa nova comunhão agora com os mortos, que nós sabemos que não são os mortos, mas que são os demônios que se materializam e que aparecem para ele como seus entes queridos. O diabo corrompe de todas as formas para impedir que o homem se relacione com Deus. A minha mensagem essa noite não é uma simples mensagem para explicar aos irmãos a forma com que o mundo está, porque eu acredito que não seja necessário, porque os irmãos têm visto. Mas é mais como um alerta de que nós devemos nos pôr de pé como pessoas que foram estabelecidas nesse mundo, como filhos que foram aceitos por Deus, que receberam a verdade, que foram incumbidos de anunciar as verdades do Evangelho, de anunciar às pessoas de que elas não são órfãos, de que elas têm um pai. Nós somos essas pessoas que recebemos, que fomos aceitos por Deus e que nos foi incumbido o papel de anunciarmos a paternidade de Deus, porque o mundo está cheio de pessoas, de órfãos, de pai vivos, de um pai vivo. Pessoas que são órfãos porque não sabem que o seu pai, que aquele que o criou, que aquele que os criou, o espera para que sejam aceitos como filho. O mundo não sabe que Deus é um Deus que quer se relacionar com eles, que quer aceitar a eles como filhos, que quer que ele o veja como um pai. O mundo não sabe disso, mas Satanás sabe. E é por isso que ele ataca em todas as dimensões, em todas as estruturas da identidade do homem e da família. Devemos levantar como pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Devemos nos colocar em posições ao qual nos foi impostas. Porque Efésios vai nos dizer que nós fomos colocados como luz no meio das trevas. E a luz ela não pode ser colocada embaixo de uma cama, ou guardado dentro de um móvel.
mas que ela deve ser colocada no maior cômodo possível, no cômodo mais alto possível, para que a sua luz alcance o maior espaço possível. E se nós somos luz do mundo e sal da terra, devemos fazer o nosso papel, devemos trazer e fazer a diferença. Devemos apresentar a essas pessoas a luz de Cristo, para que elas então, através da luz, consigam ver os seus pecados. Devemos apresentar para elas o amor de Deus, para que então elas percebam a ilusão do mundo e a mentira do mundo. Devemos apresentar para elas a verdade de Deus, porque elas não conhecem. Devemos apresentar para elas o plano original de Deus. Devemos apresentar o propósito divino e belo da família, do homem que se relaciona com a mulher, da mulher que se relaciona com o homem, do homem que não abandona, mas que acolhe, que cuida, que protege a família, da mulher que não aborta, mas que gera. Nós devemos apresentar para a sociedade essa verdade que nos foi apresentada. Devemos apresentar a eles esse relacionamento com Deus Pai. Mas antes precisamos nós entendermos e aceitarmos a Deus como Pai. Precisamos nós reconfigurarmos e reorganizar o nosso pensamento para com o próximo. Porque não adianta eu ir falar para o outro de que ela não pode abortar, de que ela não é dona do seu corpo, sendo que eu, na minha casa, faço do jeito que eu bem entender. Não posso eu chegar para um homem e dizer que ele deve abandonar que ele não pode abandonar a sua família, que ele deve assumir o seu lar, sendo que eu negligencio o meu papel como homem na minha casa. Estou em casa, mas ainda não consigo oferecer aquilo que eu deveria oferecer. Não consigo ser um homem segundo os planos e a vontade do Senhor. Como pode uma mulher cristã que não honra seu marido falar de honra para outra mulher? Como pode uma mulher cristã que não é submissa de acordo aos padrões bíblicos falar de submissão para uma mulher do mundo? É uma hipocrisia. Como pode um homem cristão falar para um homem que ele deve abraçar, cuidar e colher e amar uma mulher, sendo que em casa ele desrespeita a sua mulher, bate na sua mulher, xinga a sua mulher? Como posso eu passar valores para o mundo bíblicos dos quais eu não sigo? Sendo que a Bíblia vai dizer que são pelas minhas obras que eu serei conhecido. Que são pelas minhas ações que o mundo irá ver e irá decidir se irá ou não se achegar a Deus. Porque a minha identidade, ela deve ser uma identidade segundo o propósito do Senhor. Ela deve exalar a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança que Cristo nos apresentou. A imagem de verdadeiros cristãos. E não somente cristãos de boca para fora. Que chegam nas igrejas, sentam nas cadeiras, levantam as mãos no louvor, se põem em joelhos para orar. Mas em casa tem uma postura totalmente diferente. Não condizente com uma postura de acordo e que é apresentada pelo Evangelho. Então, meus irmãos, que nós venhamos tomar essas verdades bíblicas, essa identidade, venhamos buscar a fundo, conhecer a nossa identidade em Cristo, conhecer a identidade que Deus criou para nós, nos apegarmos, nos vermos nela e sermos essa identidade, tomarmos para nós verdadeiramente, e então, após nos tornarmos aquilo que Deus já nos fez, porque eu acredito que Deus nos conhece como filhos. No dia do juízo final, Cristo vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não conheço. Muitos dirão: Senhor, em teu nome nós oramos, nós pregamos, expulsamos demônios. Ou seja, referente a pessoas que estavam na casa de Deus, mas que estavam na casa de Deus, mas não se relacionaram com o Deus Pai. Não assumiram a identidade de filhos. E eu ouso dizer que Deus nos conhece. Mas se Ele vai dizer que não nos conhece e irá nos apartar para o fogo eterno, é sinal de que nós não nos tornamos aquilo que Ele conhece de nós. Não alcançamos a imagem de filhos. E essa é a única imagem nossa que Deus conhece. Deus não me conhece como Taílson, filho de Lenia.
Ele me conhece como filho de Deus, como filho seu, na imagem que Ele criou para mim. Imagem essa que Ele me deu todos os detalhes de qual é. Imagem essa que o seu filho saiu do céu, veio para a terra e viveu essa imagem para me mostrar qual era a minha imagem como filho. Para mostrar qual é a imagem condizente verdadeiramente com a identidade de filho. Essa é a identidade que Deus conhece. Então, nós precisamos nos colocar nessa identidade. Assumir essa identidade, para que então nós estejamos hábitos, nós estejamos capacitados, instruídos, para instruir outras pessoas acerca da identidade que Deus preparou para cada uma delas. Acerca de que elas não são órfãs, mas que são filhas de Deus. E que só bastam aceitar. Porque a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Só basta aceitar. Então, quando essas pessoas aceitarem a Deus como Pai, e estiverem dispostas a se relacionar com eles, então elas verdadeiramente deixarão de ser órfãs e serão filhas. E a nós foi nos dado essa imagem. Então, meus irmãos, não é tempo de ficarmos de braços cruzados, de ficarmos com os nossos traseiros acomodados nas poltronas de uma igreja, de uma congregação, no sofá das nossas casas, tendo a nossa comunhão com Deus. Mas é tempo de nos revestirmos da sua armadura, de nos revestirmos com vestes novas, vestes de filhos, vestes que o pai dá ao filho quando retorna para casa. É tempo de nós colocarmos e assumirmos a nossa identidade, e então exalar essa identidade para o mundo, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa identidade. Amém? Assim é a mensagem de hoje. A palavra está com o pastor Diego. Glória a Deus, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Já recebi as orientações ali da multimídia, mandando aí para o centro. E dessa vez não precisei nem receber orientação, já vi certo, glória a Deus. Mas, mensagem abençoada, meus irmãos, o culto foi uma bênção, desde o início até agora, e com a palavra dessa que fala tão fortemente aos nossos corações, porque nós estamos diante de uma geração que tem distorcido e se desvirtuado da palavra de Deus, né? E quando a gente se encontra com a palavra de Deus, que nos leva a toda a verdade, logo nós entendemos que devemos nos vestir da nossa identidade como filho de Deus. E é incongruente, meus irmãos, nós pregarmos uma coisa e na nossa prática nós vivermos outra. Então, que nossas pregações sejam visíveis também em nossas atitudes. Eu me lembro de Mateus capítulo 7, já no final do versículo, e quando Jesus terminou o Sermão do Monte, a multidão olhava para Jesus e se admirava porque ele pregava como quem tem autoridade. Ou seja, aquilo que a multidão via Jesus falando em suas palavras, era também o que elas via Jesus fazendo em suas atitudes. Amém, meus irmãos? Então que nós íamos absorver esta palavra que Thailson trouxe para os nossos corações, essa exposição, e que nós íamos aplicá-la em nossas vidas e viemos andar segundo os propósitos de Deus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar a Deus pela vida do nosso irmão Thailson, futuro pastor, orar pela vida desta congregação, Delma que está conosco, glória a Deus. Voltou, bom filho, a casa torna, né, Delma? Não fique envergonhada não, só brincadeira. Oremos. Gracioso Deus, Tu és santo, poderoso, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Nós Te louvamos por esta palavra que foi pregada por nosso irmão Thailson. Que palavra profunda, abençoada, Senhor. Senhor, nos ajuda a vencermos a hipocrisia, Pai. Nos livra deste mal que tanto assola a igreja do Senhor. Ó, Pai amado, que nós venhamos viver aquilo que pregamos e que nós venhamos também pregar aquilo que vivemos. Nos ajuda, Senhor, pois é tão difícil
Nós vivemos em um mundo que nos oferece tantas coisas, tantas facilidades, tantas distrações, ó Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pois Tu és um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus, Senhor, paciente. Nos ajuda, Senhor, com a Tua paciência, a nos formarmos a Tua imagem, Senhor, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Abençoa esta noite, abençoa a vida de cada irmão aqui presente, que a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue usando o Thailson na pregação, revestindo ele da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor. Também oro pela vida desta igreja. Toma todos em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, Te agradecemos por Tuas misericórdias. Te agradecemos pelo que Cristo fez na cruz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.